Mas os fatos que se seguiram mostrarão que uma grande felicidade jamais deixa de ser ofuscada pela inveja. Hircano não pôde deixar de ver sem um ciúme secreto esta reputação do pai e dos filhos, particularmente de Herodes, crescer dia a dia, vivendo ele em tal estado. Os mesquinhos invejosos, que odeiam a virtude e que contaminam com veneno todas as suas palavras e, com estas, a corte dos príncipes, exacerbavam ainda mais seu espírito, dizendo-lhe que colocando toda a autoridade nas mãos de Antípatro e de seus filhos, só lhe restava o nome de rei, destituído de todo o poder. Que era estranho que de tal modo fechasse os olhos, para não ver que havia descido do trono para fazê-los reinar em seu lugar. Que eles agiam abertamente, não mais como súditos, mas como soberanos. Que não havia necessidade de melhor prova de que Herodes havia calcado aos pés todas as leis, quando, sem qualquer formalidade de justiça, tinha feito morrer tantas pessoas e que se não queria ele mesmo reconhecê-lo por rei, devia obrigá-lo a se justificar perante ele de tão grande crime. Hircano ficou tão perturbado com estas palavras que sua cólera arrebentou, por fim, contra Herodes. Ordenou-lhe que comparecesse ao julgamento e Antípatro, seu pai, aconselhou-o a obedecer. Como ele confiava em sua inocência, garantiu com fortes guarnições a defesa da Galileia e se pôs a caminho com muita gente, para não ter receio de algum ataque dos inimigos. Não foi acompanhado por tanta gente que desse motivo de inveja a Hircano. Como Sexto César muito estimava e temia por ele, quando se encontrasse no meio dos inimigos, ordenou a Hircano que o absolvesse dos crimes de que o acusavam. Hircano, que também o estimava, não teve dificuldade em fazê-lo. Mas na persuasão que Herodes tinha, de que esse príncipe o havia feito contra sua vontade, retirou-se a Damasco, para junto de Sesto, com a resolução de não mais comparecer em juízo, se o citassem uma segunda vez. Seus inimigos, para irritar de novo o espírito de Hircano, não deixaram de lhe dizer que ele lá tinha ido com o fim de organizar algum grande movimento contra seu governo. Ele acreditou facilmente e não sabia o que fazer, vendo que era menos poderoso do que ele. 45. No entanto, Sexto César deu a Herodes o comando das tropas da Baixa Síria e da Samaria. E então ele tornou-se tão temível a Hircano, quer por suas próprias forças, quer pelo afeto que o povo lhe dedicava, que nada mais se poderia acrescentar ao seu temor. Ele imaginava a todo momento que Herodes vinha com armas. Contra ele seu receio não foi vão. Herodes, ardendo no desejo de se vingar por ter sido acusado e tratado como criminoso, reuniu um exército, marchou para Jerusalém para despojá-lo do reino e o teria feito, se Antípatro, seu pai, e Fazael, seu irmão, não tivessem vindo ter com ele e não o tivessem convencido a se contentar por ter mostrado que se poderia ter vingado, sem levar seu ressentimento até querer arruinar Hircano, ao qual devia sua fortuna. Disseram-lhe ainda que, se ele estava irritado porque o tinham citado em juízo, não devia ser menos reconhecido, pois fora absolvido, nem mais se ressentir com a ofensa que o havia feito correr perigo de vida, do que pelo favor que lhe havia conservado. Que a prudência o obrigava a considerar que os acontecimentos da guerra são duvidosos. Que a justiça da causa de Hircano podia mais em seu favor do que um exército inteiro e, por fim, que ele não devia esperar vencer, quando combatesse contra seu rei benfeitor, o qual o havia educado, instruído, cumulado de favores e jamais tivera um menor pensamento de lhe fazer mal, a não ser quando fora como obrigado pelos maus conselhos dos invejosos. Herodes deixou-se persuadir por essas razões e julgou que lhe seria suficiente para chegar à realização dos seus grandes desejos, ter mostrado a toda a sua nação sua força e seu poder. 46. Nesse mesmo tempo, surgiu em Apameia uma guerra civil entre os romanos, na qual Cecílio Basso, para ser agradável a Pompeu, mandou matar a traição Sexto César e atraiu a si as tropas que ele comandava. Os que seguiam o partido do grande César, querendo vingar essa morte, atacaram-no com todas as suas forças e Antípatro, para mostrar sua gratidão pelos favores que devia a Sexto e seu afeto por aquele que imortalizou a glória do nome de César, mandou-lhe auxílio, sob o comando de seus filhos. Essa guerra demorou-se muito e Marcos foi enviado da Itália, para substituir a Sexto no cargo. Capítulo 9. César é morto no Capitólio por Bruto e por Cássio.
Cássio vem à Síria e Herodes se põe em boas relações com ele. Málico manda envenenar Antípatro, que LH havia salvado a vida. Herodes vinga-se, mandando matar Málico, por oficiais das tropas romanas. Este registro também se encontra no livro 14, capítulos 18, 19 e 20, Antiguidades Judaicas, parte 1, 47. Esta guerra entre os romanos foi seguida por outra ainda maior. César fora morto no Capitólio por Cássio e por Bruto, depois de ter reinado 3 anos e meio. Todos os principais do império, levados por diversos sentimentos e por interesses diversos, tomaram as armas. Cássio veio à Síria, fez reconciliarem-se Marcos e Basso, tomou o comando das tropas que eles comandavam, fez levantar o cerco de Apameia e impôs às cidades tributos que superavam as suas posses. Ordenou também aos judeus que fornecessem 700 talentos. Antípatro, temendo as ameaças, ordenou aos seus filhos e a alguns de seus amigos, entre os quais estava Málico, que procurassem reunir essa soma com toda a solicitude. Herodes foi o primeiro que o fez. Forneceu 100 talentos para a Galiléia e conquistou por esse meio o afeto de Cássio. Os outros não foram tão diligentes, e Cássio ficou de tal modo encolerizado que, depois de ter saqueado Gurna, Amonte e 2 outras pequenas cidades, avançou com a intenção de mandar matar Málico. Mas Antípatro o salvou e impediu a ruína das outras cidades, por meio de 100 talentos que deu a Cássio. Esse general do exército romano, tão considerado entre os do seu partido, logo depois afastou-se, e Málico esqueceu o favor que devia a Antípatro. Antes o chamava de seu salvador, mas então, não teve receio de atentar contra a sua vida, a fim de não mais tê-lo como obstáculo aos seus projetos. Antípatro desconfiou de alguma coisa e passou para lá do Jordão, a fim de reunir tropas e pôs-se em condições de nada mais temer. Málico viu que só lhe restava um caminho para executar o que havia premeditado. Usou de fingimento, porque Fazael era governador de Jerusalém e Herodes comandava os soldados. Por isso, fez-lhes muitas reverências, jurou que jamais tivera algum mau intento, que eles o reconciliaram com seu pai e por esse meio fez a paz com Marcos, governador da Síria, que tinha determinado fazê-lo morrer, porque ele era um espírito agitador e facioso. 48. O jovem César, depois cognominado Augusto, e Antônio, tendo vindo guerra com Bruto e Cássio, este último e Marcos com ele, reuniram um exército na Síria e como tinham reconhecido a grande capacidade de Herodes, deram-lhe o governo da província, com uma grande cavalaria e infantaria. Cássio chegou a prometer-lhe fazê-lo rei da Judéia, quando a guerra tivesse terminado. Mas o mérito do filho que podia levar tão longe suas esperanças foi a causa da morte do pai, porque ele se tornou tão temível a Málico, que, para se livrar do perigo que temia, subornou um criado de Hircano, que o envenenou. Tal recompensa que recebeu da ingratidão de Málico este grande personagem tão capaz de governar e da execução dos mais importantes assuntos, e a quem Hircano era devedor da reconquista e da conservação do seu reino. As suspeitas que disso o povo teve animou contra aquele pérfido indivíduo, mas ele o acalmou, confessando ousadamente não ter tido parte alguma naquele crime. No temor que tinha de que Herodes se vingasse, reuniu tropas para sua defesa e segurança. Herodes queria de fato marchar com um exército para castigar aquele traidor, mas Fazael aconselhou-o a dissimular para que não se excitassem novas perturbações. Assim, os 2 irmãos receberam Málico, aceitaram suas desculpas e fizeram soberbos funerais ao seu pai. 49. Herodes foi em seguida a Samaria, que achou perturbada por diversos partidos e, depois de tê-la pacificado, voltou para passar a festa em Jerusalém, acompanhado por alguns soldados, além daqueles que tinha mandado na frente. Málico ficou tão cheio de medo, que persuadiu a Hircano que ordenasse que ele não trouxesse estrangeiros, porque poderia perturbar a devoção do povo. Herodes zombou dessa proibição e entrou de noite na cidade. Então Málico veio procurá-lo, chorando a morte de Antípatro e, embora essas lágrimas fingidas só aumentassem a cólera de Herodes, ele mostrou acreditar que eram verdadeiras, mas escreveu a Cássio para pedir-lhe justiça pela morte de seu pai.